Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está no terceiro episódio do Fala Vettorini. Estamos muito animados aqui nessa parte temática, porque eu fiquei muito feliz com o aceite do convite do Dr. Leandro Brasil participar, odontologista veterinário, está com 13 anos de formado, 10 anos de profissão, uma especialização muito bacana nessa área de cirurgia bucomaxilo, de odontologia. Isso. Obrigada por aceitar o convite. Obrigado você, Lu, de estar aqui, poder falar um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho, a importância disso para poder todos os proprietários entenderem a importância e quais são os cuidados aí para a manutenção da boca do pet. O objetivo aqui seria desmistificar um pouquinho essa parte da dentição, né? Porque tem muitas pessoas falando algumas coisas, mas talvez sem propriedade aí, né? Sim. E a gente levando essa informação, a gente tá com a parceria de novo aí da Royal Canin, que acredita nesse projeto, pra gente levar informação para todo mundo. Lê, fala um pouquinho, vamos falar principalmente de cães e gatos, né? Sim. Que é o nosso principal foco. Uhum. Fala um pouquinho sobre essa parte da prevenção. O que uma pessoa tem que fazer para prevenir doenças nessa região, né? De bucomaxilo, de dentição. Sim. A prevenção, ela começa como, né? Não tem muito mistério. Se a gente for partir pensando na gente, seres humanos, que escova o dente todos os dias, passa fio dental, usa Listerine, enxaguante bucal, e nada faz milagre. Então, a gente tá pensando nisso. Vamos a cada 6 meses no dentista, remove tártaro aqui da região dos incisivos, dos fundos, dependendo, por mais que você cuide, né? Por mais que você cuide. Então, assim, a gente tem o quê? O padrão do home care. O que é o home care? Escovação diária. Tá. A escovação diária funciona? Sim. Trabalhos comprovam que ela tem uma mega eficiência. Isso funciona bem com uma bela escovação? Sim. Dependendo do animal, predisposição, dentro da mesma raça, da mesma ninhada de irmãos, tem animais que têm muito tártaro, tem animais que têm pouco tártaro. Estamos falando do tártaro já formado, que é a pedrinha que a gente vê no dente. Só que a gente não tem que prevenir o tártaro, a gente tem que prevenir a placa bacteriana, que é o que se forma. Como que ela se forma? Com alimentação, dejetos, agentes. Passar o dia inteiro sem escovar o dente, final do dia a gente sente os dentes ásperos. A gente vai lá e escova o dente. Esse áspero é placa bacteriana que se formou. Pega um durex. Cola um durex, ele é transparente. O rolo de durex é amarelo. Começa a ficar aquele amarelado nos dentes. É o quê? A placa bacteriana engrossando. Tá. E dentro disso, a saliva vai mineralizando a placa e forma o tártaro. Então, esse processo é um processo longo. E a gente previne como? Removendo placa. Pega Mister Músculo, joga no fogão engordurado. Se você não esfregar, não adianta. Não adianta. Você tem que ir lá e passar a buchinha. Então, a escovação é o quê? Escova de cerda macia, uma pasta veterinária que não contém flúor. Por quê? Porque o flúor acaba intoxicando. Então, eles vão engolindo. Saber, é que nem né? criança. Porque, tipo, a criança a gente ainda não cospe sabe. a pasta e aí ele acaba engolindo. E aí engolir esse flúor acaba intoxicando o animal. Tá bom. Então, pasta sem flúor, escova de cerda macia, cachorro pequeno, escovinha pequenininha, de introdução em escovação em criança de 0 a 2 anos. Um cão médio, uma escova um pouquinho maior. Trocar a escova a cada mês, porque a cerda começa a ficar toda desazada. Você não limpa nem rejunte de parede, nem fogão, nem sola de tênis. E aí, você vai ter uma eficiência boa. E aonde que a gente quer essa eficiência? Limpar o sulco gengival. Embaixo da gengiva, que é onde a placa bacteriana se acumula e gera uma inflamação da gengiva. Por quê? Na pontinha do dente. Imagina que aqui é o dente, aqui é a coroa, aqui é a raiz. Pode ficar o tártaro aqui embaixo. Não tem problema nenhum, só que o problema é o tártaro está em contato com a gengiva. A placa bacteriana está em contato com a gengiva, que isso vai gerar um processo inflamatório crônico. 10 anos, o cachorro perde o dente. Por quê? Porque estava inflamado por 10 anos. Faz total sentido. É legal a gente justamente ir falando disso. Eu queria que você falasse um pouquinho dos produtos que a gente tem no mercado. Porque a gente tem cada vez mais falando de produtos que são milagrosos, né? Então, produtos que você põe na água, ou produtos que você põe na gengiva, ou produtos... Eu tô falando diretamente desses produtos que prometem alguns milagres. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Eu acho que não precisa especificar os produtos, mas o que você acha deles? Vamos lá, voltando no ser humano. Pega um Cepacol, Listerine, qualquer enxaguante bucal que a gente tenha e só usa ele. Não vai ter efeito, vai melhorar? Vai contribuir. Ajuda ao quê? A prevenir a não formação da placa. Porém, a placa bacteriana se forma. E a gente precisa remover ela. Então, assim, não tem nada milagroso no mercado. Ela se formaria mais lentamente. Sim. E quando ela já tá formada? Quando já tá formada, não tem nada que desestabilize ela. A gente precisa de atrito para desestabilizar, que seria o dentifrício. Uma pasta
e uma escova. Tá. Então, todos os produtos, eles contribuem, como ração, que tem o tripolifosfato da Royal, que vai o quê? Quelar os sais minerais da saliva. Quelando esses sais minerais, dificulta a formação do tártaro em si. E a remoção da placa bacteriana você vai fazendo com dentifrício. Tá. Segunda coisa, comer ração. Atrito no dente. Esse atrito no dente faz o quê? Ajuda na remoção da placa bacteriana. Então... Então, você acha que tem uma diferença também, tanto na parte da escovação, né? Sim. Da prevenção. E aí, você acha que tem uma diferença entre a dieta úmida e a dieta Com seca? certeza, com certeza. Tem. Eu vejo, clinicamente, cães que são atópicos, alérgicos, que comem dieta natural, anti-inflamatória, né? Que seria esse nome que a gente daria. Eles têm mais predisposição ao quê? A juntar mais detritos nos dentes. Porque é uma comida mais pastosa, é uma comida que gera matéria orgânica, tem mais carboidrato, tem um monte de componentes ali que vai, o quê? Virar uma pasta. E aquilo ali fica grudado no dente. Por mais que o cachorro não mastigue, ele movimenta a língua e amassa o bolo alimentar com língua no movimento. E isso vai grudando nos dentes, do que a ração que ele quebra, ela é 100% seca, ela quebra e ele engole um pedaço. Ela quebra, ele engole um pedaço. Então, pelo menos esse quebrar tem um atrito no dente. Acaba fazendo um atrito, e acaba né? sendo um pouco mais eficiente que o alimento natural. Entendi. A dieta natural com ossos, que não é tão comum da gente ver, já fica compatível com a ração. Aí já é mais legal, porque ele vai roer o osso, tirar a cartilagem, o tutano do osso. Isso vai contribuindo para quê? Para a gente poder ter esse atrito no dente, que a gente tem que pensar que o animal veio da natureza. A gente esquece disso. Que ele veio da natureza, ancestral, matava, caçava, lacerava, roía e é uma higienização natural. A hora que a gente passou para dentro de casa, a gente tirou a função mastigatória deles em 100%. E por isso que eles começam a desenvolver tártaro, porque não usa a boca. Vomita, sai todas as bolinhas inteiras de ração. Sim, Ou vomita, sim. sai os grãozinhos de ração tudo inteirinho. Por quê? Porque não é do cão ter função mastigatória de macerar o alimento. A função deles é lacerar. E esse atrito natural, quanto mais a gente facilita a vida deles, mais tártaro eles criam. Tá bom, tá bom. Não, e você tava falando da parte de, tipo, geneticamente, né? Tipo, de você ter da mesma ninhada, um que forme mais placa bacteriana e acumule mais tártaro e outro que não. Sim. Isso tem um pouco a ver com enzima, pH, saliva? Sim, tem vários fatores que eu vejo. Que nesses dias eu fiz 2 irmãos da mesma ninhada. Um pesava 7, o outro pesava 4. Obeso. O obeso tinha uma doença periodontal absurda. O outro só foi limpeza. Por quê? O animal obeso, geralmente ele está inflamado. Sim. A inflamação, ela causa degeneração. E é sistêmico isso. Então, tanto de articulação, órgãos, tudo mais. E para a boca também, porque a gengiva está inflamada. E aí a gente vê a diferença dos 2 cães, irmãos de mesma ninhada. Um só teve limpeza sem extração, o outro extraiu 30%, 40% dos dentes da boca. Entendi. Não, faz uma diferença muito grande na vida, né? Exato. E tem animal que tem mais predisposição a ter mais sais minerais liberados pela saliva, que o corpo não quer tanto, que junta mais tártaro, querendo ou não. Dentro disso, tem essa variedade. E aí você fez um link que eu gostaria que, tipo, todo mundo interesse, né? A importância de evitar que isso fique muito grave na boca. Uma doença periodontal, normalmente a gente considera ela de graus, né? Tipo, leve, moderado e grave, né? Exato. E qual que é a importância de você cuidar da saúde da boca, né? Porque a gente começou no primeiro episódio falando dessa parte nutricional, né? Que a saúde começa pela boca, pelo que se come. E agora a gente tá nessa região aí dos dentes. Qual que é a importância eu brinco de que é o meu cuidar? slogan. A saúde começa pela boca. Tá. Por quê? O animal chega na clínica com o ouvido inflamado, pinga um remedinho no ouvido. Chega com o olho inflamado, vamos pingar um colírio. Levanta a gengiva, é normal o veterinário olhar e falar, vou esperar juntar mais tártaro para fazer a limpeza. Só que chega num ponto que ela era leve. E ela passou a ser grave por esse tempo de espera. Ela era reversível, virou irreversível. Uma retração, uma perda óssea. Segunda coisa é que a gengiva é o único lugar do corpo do animal que passa a ser inflamado durante 10, 15 anos da vida. E a gente não percebe isso, porque tá escondido. Quando a gente vê que já tá com aquela mega litose, que é o que vai mostrar pra gente no ambiente externo, que é o mau hálito do cão. Normalmente os tutores procuram por causa do cheiro, né? Exatamente. E não necessariamente porque viu que tá... O que é uma saúde gengival? Primeiro, a gente mastiga o alimento entra da boca pro intestino. Então, a porta de entrada do organismo é a boca. Tá. E a saliva, ela é rica em GA, IgG, células de defesa, tudo mais. E dentro disso, o que a gente tem? Defesas na boca. Senão a gente entraria com um monte de bactérias, vírus, fungo e passaria mal. Tanto no intestino tem a barreira imunológica, quanto na boca tem barreira imunológica. E aí faz o quê?
A gengiva inflama reagindo à sujidade, à sujeira, detritos, tudo mais. E ela vai ficar inflamada por quanto tempo? Aí a gente tem que ir lá e olhar. Legal. Se ela tá rosinha, lisinha, bonitinha, legal. Se ela tá avermelhada, tá inflamada. Se ela tá roxeada, é que aí já ela tá mega muito inflamada, que aí já entrou no moderado, no grave. Então, a gente tem que ficar esperto com isso. Pra quê? Pra gente fazer a limpeza e não passar do ponto de deixar de uma gengivite virar uma doença periodontal. Tá. Quando ela é reversível, a gente limpou, ela reverte. Irreversível é quando tem retração de gengiva, uma raiz exposta, um dente com mobilidade e tudo mais. Tá, agora eu vou colocar você entre a cruz e a caldeirinha. Bora? Como diria minha avó. Vamos? Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença de uma limpeza periodontal feita Uhum, na rotina dos clínicos aí uhum. e uma feita pelo odontologista. Eu acho que não é só puxar sardinha pro seu Sim. lado, é simplesmente valorizar um serviço Vamos falar de diferenciado. 4 serviços. Ah, 2, um do odonto, um do clínico, limpeza. limpeza. E o outro, tratamento periodontal, clínico e odontologista. Tá. A limpeza, ela consiste em quê? Um tempo mais rápido Aham, com nenhuma extração. tá bom. Então, vamos partir dos 2 princípios. Tanto o odonto quanto o clínico não vão extrair nenhum dente. Geralmente, a gente faz o quê? A raspagem desses dentes, Uhum. 100%, limpar o sulco gengival debaixo da gengiva de todos os dentes, do quadrante inteiro dos dentes. Uhum. E depois vão fazer o quê? Um polimento. O Tá. que é um polimento? Ele vai fazer o quê? O ultrassom que a gente usa, que Aham. é aquele que vai vibrando, Sim, micro-ondas sim. ali de ultrassom, ele vai causando o quê? Micro-ranhuras nos dentes, no esmalte do dente. Então imagina que você comprou um carro preto, 0 km, tirou da concessionária, ele brilhando, que você joga uma gota d'água, ela escorre. Uhum. Daqui um ano que você mandou lavar no lavacar durante o ano inteiro, o carro tá cheio de marca. Sim. O dente é a mesma coisa, ele tem esmalte, igual a tinta do carro. E aí dentro disso, você causou micro-ranhuras. O atrito natural de roer osso, roer prato, comida, vai gerando esses atritos. Quanto mais áspero é a superfície, mais atrito ela vai ter. E mais sujeira gruda. E aí a galera faz o quê? Limpa com ultrassom e tchau. E o polimento, ele faz o quê? Ele remove esses micro-ranhuras do esmalte, deixando o dente a superfície mais lisa possível. E o principal, o polimento é o que remove placa bacteriana. O ultrassom, ele não remove placa bacteriana, ele remove o tártaro, ele quebra a pedra. É uma picadeira. Tá lá na rua ali. Uma britadeira que tá quebrando a calçada. Depois você passa o cimentão e vem com a maquininha alisando o cimento. Sim. Por quê? O polimento faz essa função. Seu carro tá feião, você manda polir, ele fica lisinho de novo. Bonito, sem uma marca, água escorrendo assim, que nem molha o carro. E o dente é igual, por conta do esmalte. Então, nossa, tipo, é interessante isso, porque eu vou falar pra você que é uma informação nova pra mim. Pra mim, o polimento era justamente pra não formar tão rapidamente uma nova placa bacteriana. Sim, exatamente. Mas não que ele também auxiliava na... É porque a pasta de polimento, ela é feita de pedra pomes extra fina. Então é que nem massa de polir de carro. Tem Igual. granulação, extra fina, mais grossa. Então ele vai alisar essa superfície para deixar menos micro-rugosidades para diminuir a adesão de aderência de sujeira. Pega carro velho abandonado, que a pintura tá fosca, a áspera assim, você vê ele tudo preto. Asa de avião, tá tudo preto. O que é aquilo? Placa bacteriana. Asa de avião, se você olhar assim, na asa do avião tá tudo umas manchas pretas, é placa bacteriana. Uau! Aí o cara vai lá, limpa, esfrega, passa VAP, beleza. Waterpik, por exemplo, no ser humano é eficiente porque é uma VAP que limpa os dentes. Então, tem eficiência? Tem. Principalmente onde o fio dental não chega às vezes. Tá, bacana. E vamos falar com relação às doenças sistêmicas. Então, quando a gente fala... mais legal. Quando a gente fala da inflamação crônica, né? Que tá inflamando essa boca, que tá ali o tempo todo inflamando, tem o tempo todo bactérias, células inflamatórias, imunoglobulinas ativadas. Isso daí, vamos pensar assim... Agora, pro organismo, o pessoal fala muito, né? Fala do coração, fala do rim, fala um pouquinho O pessoal, sobre isso. eles assimilam muito com o ser humano. Realmente, ser humano, a gente mudou a forma da gente andar, que a gente era um quadrúpede, virou bípede, nosso coração era horizontal, verticalizou. A gente tem sopros fisiológicos, então, e a gravidade ajuda. Então, você tira um siso, o inchaço tá aqui, daqui 3 dias o inchaço tá no pescoço. E a gravidade ajuda a descer. O animal é um quadrúpede, coração é vertical, e a circulação sanguínea dele é horizontal. E a gravidade vai para baixo. Então, tem esses fatores que contribuem para quê? Para a infecção do dente descer. E aí, ela fistula por aqui, ou fistula por aqui. A bacteremia sistêmica que está circulante, a gente pega um poodle, 19 anos, já perdeu 70% dos dentes, o outro tão molinho caindo, a gente roda hemograma, ele não tem leucocitose. A não ser se tiver trato respiratório acometido bem grave, assim, com secreção, mas purulenta. tem que estar bastante. Tem que estar bastante.
E não tem leucostose. Por quê? Porque é o pico de bacteremia sistêmica que ele tem todo dia, mordendo o vizinho, comendo a ração, pegando o brinquedo, mordendo o carteiro. Toda hora ele gera picos de bacteremia. Tá. E esses picos são muito mais longos e muito mais altos do que a gente causa no transcirúrgico, da limpeza. Tá. Então, a gente viu que o cachorro não morre de infecção. Isso a gente deixou meio de lado, porque os efeitos benéficos de um paciente rígido são o antibiótico, tem os efeitos benéficos menores do que os maléficos no paciente rígido. Por quê? É a mesma coisa de eu pegar, fiz a limpeza do cão, medi a bacteremia, meia hora após a minha limpeza, ela tá nível de antibiótico. Então você para olhar e falar, então se eu limpar o dente 3 dias antes, equivale a mesma coisa de entrar com antibiótico 3 anos? Praticamente. Um Periogard, que é uma clorexidina 0,12%, lavando essa boca, vai ter o mesmo efeito quase de um antibiótico prévio. Sistêmico. Porém, hoje, com o pessoal, principalmente da nutrição, a gente viu que a inflamação, e o Covid veio provar pra gente por A mais B que a inflamação mata. Por quê? A bactéria tá na boca. Ela gera o quê? Inflamação. Ela causa inflamação. E a inflamação causa degeneração, degradação do tecido. E aí ela fica o quê? 10 anos parada no corpo desse animal. Parada, né? Ativada no corpo desse animal durante 10 anos. Todo. Ela ativa um fator que chama NF-kappa-beta. O que é isso? Um mediador inflamatório crônico ativo. Eu brinco que é o disjuntor da luz. Você passou, o disjuntor está desligado, você esbarrou no interruptor, a luz não acende. Se você ligou o interruptor, você esbarrou no interruptor, você ligou o disjuntor, esbarrou no interruptor, a lâmpada acende. A lâmpada acende. Então ele faz o quê? Ele está ativo. Qualquer coisa que esteja predisposta a inflamar nesse animal vai liberar uma cascata de citocinas pró-inflamatórias. O que é isso? Hormônios que induzem inflamação. Vai acelerar o metabolismo celular, vai fazer queda do sistema imune, vai fazer resistência medicamentosa. Por quê? Caiu o sistema imune, ativou o metabolismo celular, a célula está tentando recuperar, não consegue. A bagunça bioquímica que está no organismo desse cão, receptores, tem que receber os conectores químicos ali. Só que tá cheio de bagunça na frente. Aí eu brinco que é você no rodeio de Jaguariúna. Seu amigo na frente do palco, falando, cola aqui. O que você vai fazer? Falou, onde você tá? O show tá cheio, você não encontra ele. Agora o show tá meio vazio, ele fala, vem aqui, você vê ele até abanando. Você chega fácil. Receptores químicos se conectando. Essa bagunça sistêmica tá ativada aqui, que acontece. Um diabético, você manda 5 unidades de insulina, era pra ele usar 3. Ele já tá em 5. Por quê? Porque precisa de 3, 4 moléculas para achar uma de glicose para quebrar. E não consegue achar. Aí vem a resistência medicamentosa. E parte hormonal, endócrina, começa a ficar tudo bagunçado. Quando isso tá tudo acontecendo, ele começa o quê? Fazer angiogênese, porque a célula tá tentando recuperar. O que é angiogênese? Criação de novos vasos. Novos vasos, tá puxando sangue pra ele. Puxando sangue pra ele. Aí o animal tem uma predisposição genética, o que faz? Libera fator de necrose tumoral. Aí entra na sua área de onco, que é o quê? A predisposição, a chance de aquilo ali virar um câncer por trauma crônico, toda a inflamação crônica no corpo do animal, queda de imunidade, metabolismo acelerado, formação de vasos novos e liberando. Tudo. Juntou tudo. É o gatilho. Pum! A chance de virar um câncer. Gatilho. Você ficou o tempo todo cutucando, Cutucando. Né? Toma sol a vida inteira. Vai vir um melanoma na pele. Tomei sol sem filtro solar todos os dias, a vida toda. Então a gente vê toda essa bagunça que quando você limpa a boca, você limpa essa bagunça sistêmica. Eu tive um cão que eu tratei a boca, tirei todos os dentes, porque não tinha nenhum que tinha capacidade de ficar. Era um vira-latão, porte grande ali, meio pastorzão. A dona, 15 dias depois, falou, nossa, parou a incontinência urinária dele. Qual a coincidência? Da boca e uma incontinência urinária. Aí volta lá pra trás. Coluna inflamada, síndrome de caldequina nos grandão, que descadera, cachorro de porte grande. Tirei toda a inflamação da boca, eu desliguei a inflamação do animal. A coluna conseguiu desinflamar. O impulso elétrico voltou a passar. Por quê? Inflamação, dor, calor, rubor e perda da função. Perdeu a função do esfíncter ali. Voltou a desinflamar e o impulso elétrico chegar na bexiga, voltou a segurar a urina. Surreal. Então, assim, a gente vê a importância do quê? Da saúde sistêmica. Sim. Inflamação crônica mata. O Covid provou pra gente. Inflamação crônica mata. E os animais passam o quê? Inflamado 15 anos da vida. Porque muitos aparecem na hora que a boca está fedendo, exato. Né? Tipo, a pessoa... Sempre assim, a pessoa do moderado ao grave. É difícil aparecer, pra mim, pelo menos assim, que apaga incêndio toda hora, é difícil. Nas clínicas até aparece. Limpeza, vai tirar... faz a castração novinho, já limpa o dente logo um ano depois, essas limpezinhas. E legal, faz a limpeza, faz o polimento bem feito, saiba até onde você consiga ir, aonde não tem doença periodontal, é só uma gengivite, tudo certo. Passou do ponto para doença periodontal, aí precisa de uma atenção especial. Um raio-x intraoral, uma sondagem periodontal para ver a profundidade da bolsa, para ver se aquele dente já tem comprometimento, não tem. Hoje só faz uma raspagem radicular. Por quê?
A raiz do dente ela é porosa. E é porosa, vai juntar tártara onde? Primeiro na raiz, depois na coroa. E aí a raiz vai juntar tártara, a gengiva vai retrair, vai fugir daquela da inflamação e da infecção, e vai chegar uma hora que acontece o quê? Perder o dente. Então, é porque normalmente eu vejo os tutores, né? Eles não ficam muito confortáveis com a perda de dente, não. Mas é que eu já vi benefícios disso, né? A gente já teve um paciente em comum que parou de mancar depois da limpeza periodontal. Aí tem explicação pra isso também. Já vi paciente do oftalmologista. Teve um paciente secreção ocular. Não, mas ele não tava. Ele tava com uma uveíte que não controlava com colírios. Aí vem por onde? Canino, cachorro que pincher, Spitz, Dachshund, campeão, cachorro que tem o canino e o focinho mais alongado, dólico cefálico, que a gente chama. A tábua óssea é mais fina, a infecção corrói aquele osso por inflamação e comunica nariz com boca. O ducto nasolacrimal, que a gente chora, que faz escorrer o nariz, é do lado do canino. A bactéria vem ascendente da boca pro nariz, do nariz pro olho. Aí começa a ter secreção ocular, uveíte crônica, por conta do quê? De uma doença periodontal. Não, e esse cachorrinho não tava nem enxergando mais, ele voltou a enxergar. Fica tipo aquele olho embaçado, né? Fica aquele olho que como se tivesse uma cortina, né? Eu tenho uma janela, coloquei uma cortina, e aí eu não consigo ver, ele voltou a enxergar. Sim. E até falei com o Dr. Rodrigo, o oftalmologista lá, que eu falei, gente, mas ele voltou a enxergar. Você falou do articular, que parou dor articular. Isso aí é o que eu mais vejo nos velhinhos. Velhinho chega pra mim pra tratar, volta, doutor, meu cachorro virou outro. Mas como assim? Nossa, agora tá pulando do sofá, latindo pro vizinho, correndo, tá ativo, não tá dormindo. Por quê? Bactéria que tá na boca, que o corpo tá controlando, mas a bactéria, ela se junta ao anticorpo. Aquilo ali vira um imunocomplexo. O imunocomplexo é altamente inflamatório pro corpo, sobrecarrega rim, e onde que ele para? Tecido inflamado. Onde os velhinhos têm tecido inflamado? Articulação. Tanto cachorro grande quanto pequeno hoje. Pequeno, todos têm artrite e artrose. E aí ele tem dor articular pelo processo inflamatório, bacteremia, sendo morta, virando imunocomplexo, acumulando no rim, sobrecarregando o rim e articulações. Aí você pega cachorro com doença de carrapato velhinho, travou a coluna. Aí você vai ver, rodemograma é o quê? Doença de carrapato. Ele travou a coluna por quê? Imunocomplexo, inflamação crônica. E a boca é igual. É igualzinho. E você teria para passar assim para as pessoas, eu acho que para a gente ir caminhando para uma educação aí para todo mundo, se você tem alguma frequência que você acha que eles deveriam levar o odontologista para dar uma olhada, e eu acho que aí tem uma diferença de raça e tamanho e espécie. Com certeza. E se você podia também dar uma explicação como que eu adestraria o meu cão ou o meu gato para escovar os dentes. Assim, escovação. Qual é o padrão? Uma vez por dia. Tá. Independente do horário, independente de qualquer coisa. Só aonde vai ter a maior praticidade sua com ele. Tá. O seu horário que você tem tempo, não tem regra. Uma escovação bem feita, uma vez por dia. Os trabalhos mostram que ela tem 90% de eficiência. Uau! 3 vezes na semana já cai para 60% de eficiência. Uma vez por semana, que é no banho, geralmente no sábado, que manda pro banho na sexta-feira, e nada é quase igual em trabalho científico. É quase igual. Por quê? Uma camada a cada dia. 5 dias da semana formaram 5 camadas. Aí o que acontece? Você escova bem escovado, você tirou 3. Sobraram 2. Semana que vem das 2 viraram 4. 4 viraram 6. 8. Ela vai engrossando aquele biofilme do dente. E aí a saliva vai mineralizando e vira o tártaro. Por isso que a eficiência dela é muito baixa, uma vez por semana. Então, todo dia, bem escovado uma vez por dia. Técnica. Encosta a escova no dente, de cima. Inclina a escova 45 graus para cima, movimento frente e trás. De trem mesmo. De trem. No dente de baixo, inclina 45 graus para baixo, movimento frente e trás. O olhado mais de baixo, ele entra atrás do de cima. Como eu faço? Dá uma bolinha para ele morder, aperta o focinho com a bolinha na boca, o dente de baixo vai tirar essa sobreposição e você consegue escovar ele. Tá. Essa é uma técnica. Condicionamento. Aí varia muito de cada animal. Tem gente que vai falar, põe na máquina de lavar. E se na máquina de lavar, eu escovo. Tem gente que pega no colo, no sofá. Aí eu falo, entra no YouTube, bota isso eu já falei. Como condicionar meu cão para escovar o dente. Vai ter milhões de gente falando, dando dica, adestradores, veterinários. E aí você vai conseguir ver a melhor dica que funciona para o seu animal. Porque cada animal é de um jeito. Tem cachorro que gosta de ficar no colo, tem cachorro que fica no chão, tem cachorro que você fala, vou escovar o dente, ele já vê assim, felizão levantando o lábio pra escovar o dente. Eu já vi vídeo disso. Exato. Eu já vi até de gato. E é condicionamento. Qual que é a técnica? Reforço positivo pra uma coisa. Que nem se pegar seu filho e amarrar ele pra escovar o dente. Ele não vai querer escovar o dente. Agora vira uma brincadeira, uma troca, um reforço positivo, uma coisa gostosa.
Aí eles vão o quê? Falar, pô, se eu escovo o dente, depois eu saio pra passear, como um biscoitinho, pego um petisco, pego um brinquedo, meu dono vem, brinca comigo, vira um reforço positivo. Então tem que pensar nesse conceito de reforço positivo para ele achar aquilo ali legal, uma brincadeira, e aceitar aquilo ali confortavelmente. Tá. Não, porque eu fico pensando nessa parte do reforço positivo, porque muitos questionam, né? Eu acho que o veterinário, de forma geral, Sim. Como que eu consigo fazer isso de uma maneira, né? Então, a gente falou do alimento seco, a gente falou, tipo, de tentar fazer um reforço positivo, tentar fazer o máximo possível, Sim. né? Mas eu sempre também falei pra quem me questionou sobre isso que precisa ser algo prazeroso pros dois lados. Sim, exatamente. Senão vira punitivo. Vira punitivo. Aí E o cachorro vai aí- deixar 2 dias, no terceiro vai querer te morder, vai fugir, não vai deixar. ele não vai ser legal, mas eu já vi vídeo na internet de gato, super Sim. assim, tipo, de subir na pia Persa e Maine Coon é campeão de deixar escovar. É? Eles Que são muito legal. tranquilos, eles deixam. É porque eles são mais tranquilos São mais também, tranquilos. né? Os Mas gatos aí- de raça em geral, né? Mas aí eu vejo, tipo, tem vários vídeos na internet, então isso é legal. Acho que é uma dica aí pra todo mundo ficar Sim. pensando o que se encaixa na minha vida e no comportamento do meu cão, do meu gato e tal. Agora, vamos lá, não consigo. Aí entra no outro ponto. Não consigo, não consigo dá, escovar. não quero, não tenho tempo, meu cachorro não deixa. Tá, não Vão consigo. pra onde? Vão pra um consultório. Sim. Fazer o quê? A avaliação. Tá. Cachorro pequeno até 5 quilos. Uma limpeza geralmente é recomendada todo ano. Você pega o Yorkinho de 1,5 kg, 2 quilos ali, pequenininho. Aí você vê que com 6 meses eles já estão formando tártaro. Então, desses 6 meses até 1 ano, a gente vai avaliando o quê? Para não deixar aquilo lá virar uma doença periodontal e conseguir deixá-la reversível. Então, eu Tá. falo de 6 meses a 1 ano. Cachorro acima de 5 quilos. De 1 ano, ali, limite até 1 ano e 3, 4 meses, dependendo. Pega um Border Collie, ele vai fazer uma limpeza a cada 2 anos. Uhum. Mas em média, né? Lógico, varia dentro de cada raça. Alimentação, predisposição, tudo isso. Então, uma avaliação ali pelo menos uma vez por ano, pra gente olhar ali e falar, não, vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 6 meses, para fazer o planejamento, fazer os exames, fazer tudo com calma e organizado, não na correria para ontem. Labrador, cachorro de porte grande, ali acima dos 20 quilos. Geralmente, vai ser uma limpeza ali a cada 3 a 5 anos. Eu diria assim. Essa diferença pelo tamanho deles, você fala mais por causa de conformação de boca. Conformação de boca, tamanho, comissura labial, pega um Yorkinho, você não consegue ver nenhum dente do fundo. Você tem que puxar para conseguir expor os dentes do fundo. Tá. Você pega um Border, um Pitbull, um Labrador, cara, você vê o sorriso aqui do lado, assim. Então você Aham. consegue avaliar tudo. É uma boca arejada, uma boca oxigenada. Tá. Bactéria de boca fisiológica é bactéria aeróbia, Uhum. gram-positiva, sem motilidade. O que é isso? Bactéria que precisa de oxigênio, que não se move e ela é gram-positiva. Bactéria patológica, que quando já tem uma doença periodontal, que o halitose já passou do ponto que a balança pesou, é bactéria gram-negativa, anaeróbia, com motilidade. Então ela se move para o ambiente que ela quer. Qual ambiente que ela quer? Tecido inflamado e infeccionado. É isso. Aí já era. Então, por isso que os pequenos têm muito mais predisposição também. Segunda Uhum. coisa, a boca de um cão, que a gente encolheu ele, que ele pesava 10 quilos, hoje pesa 1,5 kg, a gente encolheu. A conformação de dente demora décadas, milênios, para você conseguir mudar o tamanho de um dente. Mas a formação do cão, crânio, tudo isso a gente muda mais rápido. E o dente é muito grande pro tamanho da boca. E aí fica tudo apinhado. Eles ficam apinhados. Que é tudo juntinho, não Uhum. tem espaço, certo? Seria passar fio dental, que aí é quase impossível também. Você pega um labrador, é um dente aqui, que você coloca com 2 dedos no meio, entre cada dente. Entre cada. Então são dentes mais espaçados, boca arejada, dificulta mais a aderência de comida. E aí nisso vai o quê? Quanto mais encolhendo o cão, mais a predisposição eles vão tendo. Belezinha. E gato? Cão de Mas- porte grande, só uma coisa, geralmente eles têm mais predisposição à fratura dentária. Tá. Que é uma coisa legal de se falar também. Por quê? Muita gente vê dente quebrado e fala, não, tá quebrado, deixa. Dente Não. quebrado tem que ser tratado. Como? Ou tratamento de canal ou extração. Porque um dente morto tem o canal preenchido de polpa, a polpa morre, aquela polpa morrendo vira necrose, bactéria, e aí uma colônia de E aí bactéria. a bactéria lá dentro E aí ainda. forma fístula, inforbitária, fístula de canino. E aí tem que ser tratado também dente quebrado. Beleza. Bom saber. E gato? Gatos é uma forma diferente. O gato ele não tem doença periodontal, estamos falando dos vira-latinhas, tirando os persas. Eles não têm tanta doença periodontal primária. A doença periodontal deles é secundária. O quê? Há dois problemas que gato tem. Primeiro, o mais comum, lesão reabsortiva odontoclástica felina. O que é isso? É uma lesão que o dente entra num processo de reabsorção dentária Uhum.
por um motivo X, que a gente tá descobrindo ainda. Eu já tenho muita... Para mim, clinicamente, animais inflamados crônicos. Tá. Acelera o processo de lesão reabsortiva dos gatos. E é como se fosse uma cárie. Antigamente chamava até cárie dos gatos. Hoje em dia não, a gente vê uma erosão no dente. Aquela erosão vai indo até expor a polpa. A polpa se expôs, é o nervinho exposto. Dá choquinho, incomoda, dói. E aí o gato começa a bater o queixo, ele começa a ter um trismozinho. A hora que vai morder a ração, ele abre. Aí cai farelo de ração em volta do prato. A ração quebradinha. É um sinal de lesão reabsortiva. Geralmente ela começa ali nos seus 5, 6 anos para frente do gato. Tá. E tem um outro tipo de problema que chama complexo gengivite estomatite felina. O que é isso? É um processo autoimune que começa a ter uma hiper, ultra, master, blaster sensibilidade à placa bacteriana, que seria meio que fisiológico do bicho ter. E aquilo ali, em vez do corpo gerar uma gengivite, ele faz o quê? Ele manda um tiro de canhão, uma bomba nuclear para combater aquilo, que seria simples. E aí ele começa a recrutar linfócito, plasmócito, que são células de defesa. E essas células de defesa começam o quê? Gerar um processo inflamatório na boca inteira. E aquilo ali vai indo, estoura úlceras, estomatite em todos os lugares da boca. Lábio, gengiva, arco glossopalatino, erosões na língua. E aí aquelas úlceras, quem fez quimioterapia sabe o quanto é desconfortável ter úlcera na boca. Uma afta dói, imagina a boca inteira cheia de úlcera. Cai de bicicleta, se rala inteira e entra embaixo do chuveiro. Não dá. Então, assim, aquela sensação, que o gato começa a ficar babando, salivando, aí eu brinco é dragão de Komodo. Aquela saliva grossa, viscosa, porque é excesso de bactéria e excesso de célula de defesa. Aí ela fica viscosa, leitinho no copo, com pouca água, fica uma gosma. Encheu de água, fica líquido. Mesma coisa, começa a ter tanta célula de defesa e tanta bactéria que ela engrossou. Aí fica aquela baba pingando, fedida, podre, cheiro de podre mesmo, até de necrose, porque começa a necrosar a mucosa por dentro. Ai, que dó. E é onde o gato para de comer. Porque se ele tá babando, é que ele tá com dor ao deglutir a própria saliva. Se ele tá com dor de deglutir a saliva, como ele deglute o alimento? Já peguei um Maine Coon de 3 quilos, que eu tirei todos os dentes, que o tratamento é extração total dos dentes, porque se ele não consegue conviver com placa bacteriana, a placa bacteriana se fixa no dente. O que a gente faz? Remove onde ela se fixa. Escovação funciona? Sim, em casos bem iniciais. Nesses casos, você encostar uma escova na boca de um gato com úlcera, ele vai pular no teto e vai sumir. Você nunca mais vê. Por quê? Porque dói. Então, aí o padrão já é cirúrgico. Tirar esses dentes. E aí, o gato foi parar com 8 quilos depois de 2 meses. Olha. Então, você fala, pô... Mas você fazer a limpeza, você previne isso? Não. Ajuda, contribui. Tá. Contribui porque é uma agressão crônica que tá ali. Não, porque é isso que é bom saber, né? Porque o pessoal, às vezes, a gente não olha muito a boca do gato, né? Ele normalmente não gosta muito. O Maine Coon é o campeão de quê? De formar esse problema na troca do dente. Porque a troca do dente gera um processo inflamatório. E aí a gente olha, ele acabou de trocar o dente, não era pra ter gengivite nenhuma, a gente vê aquele fiozinho vermelho na boca do Maine Coon. 1 ano já começa a ficar um fiozão vermelho. Às vezes ele já até apresentam alguns sintominhas ali de dor, desconforto. E aí, nesse caso, eu tive 2 Maine Coons do amigo meu. Ele passou em 3 odonto, todo mundo falou, extrai. Eu falei, cara, tá no começo, vamos tentar escovar? Até hoje ele escova, ele deixa o gato, ele vai viajar pra sogra, a sogra escova. Há uma luz no fim do túnel. Então, assim, casos iniciais, a escovação funciona, porque é remover placa bacteriana. Em casos graves, já não tem como. Aí já não tem mais o que fazer. Não, porque aí já instalou, mais a gente né? espera, empurra e escova a barriga, mais memória imunológica ele tá criando pra ele mesmo. E mais difícil é controlar a longo prazo isso. Por quê? Porque não tem cura, e sim tem formas de controlar. Não, eu achei, assim, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, só entrando no outro caso que tem doença periodontal primária, é o persa. Aí a focinha achatada, aqueles dentes todos mal posicionados, mal oclusão. Aqui, assim. Aí ele junta muito tártaro e é um gato que tem predisposição. Aí o persa é um gato que é recomendado igual o cão. Avaliar, limpar. O gato é legal fazer qual tipo de avaliação? Todo ano, pelo menos, dá uma olhada pra gente ver se não encontra lesão reabsortiva, porque dói. E se a gente pega lá no comecinho, a gente dá qualidade de vida pra eles. Tira esse desconforto, tira a dor. E aí ele tem qualidade de vida. Eu acho que o que a gente pode concluir é que tudo que a gente pega inicial, né? Eu acho que em todas as áreas. Eu não vou falar nem a minha, prevenção, mas a dele. Né? Não remendação. Remendação, adorei. Toda essa parte preventiva ajuda bastante. Na verdade, eu queria agradecer muito. Eu acho que foi muito bom. Eu acho que quem quiser aí mandar mensagem ou até sugestão, pergunta, falar, vamos fazer um outro só de complexo de gengivite e estomatite, a gente faz, não tem problema. O dia inteiro aqui falando de coisas. Não, assunto aqui não falta. Lê, muitíssimo obrigada. Eu acho que foi muito boa. Eu acho que o pessoal de casa vai gostar muito. Obrigada mesmo, parabéns. Valeu. Esse foi o nosso 3º episódio do Fala Vettorini, cheio de dicas.
Dr. Leandro Brasil brilhou aqui. A gente falou sobre prevenção, sobre os cuidados da boca do pet, do cuidado da saúde oral, da importância disso, né, Lê? Sim. Então, assista, curta, compartilhe. Um beijo. Ativa o sininho. Ativa o sininho.